Fala, Dev, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Luan Novaes aqui falando. Bom, no vídeo de hoje a gente vai aprender sobre módulos e vamos aprender também aquela condição if name igual a main do Python. O que significa, por que ela está ali e alguns códigos quando a gente vê. Já peço para que você deixe seu comentário, dê o joinha aí para curtir e compartilhe com seus amigos aí, beleza? Vamos pro vídeo. Bom, beleza? Vamos lá, pessoal. Estamos aqui com a tela do meu computador. O que eu trouxe pra gente aqui, tá? Só para que a gente possa entender. Eu criei um módulo chamado matemático. Primeiro a gente precisa entender o que são módulos, né, no Python. Módulos são quando a gente tem vários arquivos que têm sua função. Por exemplo, na minha aplicação, eu chamo o arquivo main e esse arquivo main recebe informações que foram criadas, códigos que foram criados em outros arquivos Python. Então, todo arquivo Python, aqui dentro da minha pasta, ele vai ser um módulo diferente. Por exemplo, eu tenho um módulo aqui chamado matemática, certo? Para que a gente usa módulos? Para que a gente faz essa diversificação? Para que nosso código fique limpo e para que cada um cuide da sua responsabilidade. Eu poderia pegar esse código matemático aqui e jogar inteiramente dentro do meu main e executar o main. Poderia? Ia funcionar? Sim. Mas isso não é prático. Se depois, amanhã, eu ter que dar uma manutenção no meu código, não é viável isso, tá? Então, por isso que a gente separa em módulos, para que a gente tenha a organização do nosso projeto. Aqui a gente não consegue entender muito bem essa questão de organização a fundo, porque é um projeto pequeno, é só um módulo que eu tenho e o meu main principal que chama ele. Então, a gente consegue ver aqui, ó, o que acontece? Eu tenho uma função aqui dentro, depois eu posso fazer um vídeo de funções para vocês também, de objetos, de orientações aí, objetos, essas coisas, tá? Então, eu tenho uma função aqui dentro, chamada de cálculos, ela é responsável por fazer alguns cálculos para mim, né? Então, ela vai receber o valor x, o valor y e o método. O método vai ser a ação que eu vou tomar. Ou eu vou somar, ou eu vou subtrair, ou eu vou multiplicar ou dividir, beleza? E aí, quando a gente vai para funções de módulos, eu quero trazer esses cálculos que eu defini nesse arquivo matemático, nesse módulo matemático, eu quero chamar ele dentro do meu main. Por quê? O meu main é o meu arquivo principal. Ele é o cara que é responsável por executar todas as chamadas da minha aplicação. Vamos supor que eu tenho uma aplicação e eu coloco uma lambda lá na AWS, por exemplo, e eu coloco esse arquivo main como principal para a lambda chamar ele, né? E esse arquivo main, ele está encadeado todas as funções dos outros módulos para ele. Beleza? Então, como que eu importo um módulo? Eu criei um módulo aqui chamado matemático, ele é responsável por fazer os cálculos, eu sei. Agora, como que eu chamo ele dentro de um main? Como que eu chamo ele dentro de outro arquivo, outro módulo? Esse main também é um módulo. Veja que ele é um arquivo. Se eu quisesse criar Luan, eu estou criando uma outra parte aqui que vai servir só para imprimir as coisas e eu tenho diversos comportamentos de impressão. Eu posso criar um módulo para isso? Posso. Você criaria um arquivo aqui chamado, sei lá, impressões. Opa. A gente criaria uma cara aqui chamado aqui, ó, impressões.python. Agora você tem um módulo de impressões e aqui você começaria a descrever suas funções, certo? Bom, então é só para mostrar que a gente consegue criar módulos, que a criação de módulos nada mais é do que arquivos com extensão .python no meu projeto. Isso são módulos, sim, só isso. Eu vou deletar esse arquivo impressões, que a gente não vai usar ele, beleza? Vou vir para recebimento. Beleza. Agora aqui, no meu módulo matemático, eu tenho uma função aqui que ele vai criar os cálculos, né? Tá? No meu main, o que eu vou fazer? Como que eu importo esse módulo? Beleza, mano. Eu criei um módulo. Eu sei que eu tenho vários arquivos que representam módulos para mim. Como que eu importo esse módulo para dentro do meu arquivo que vai referenciar a ele? Você tem as palavras-chave do Python que você pode importar de diversas formas. Eu trouxe duas aqui. Uma das formas de você importar esse módulo é você dar a palavra import e chamar o módulo matemático. Depois você usa ele. Como que você usa ele? Eu conheço meu módulo. Eu sei que lá dentro eu tenho duas funções. Pode ver que tem duas. Tem um de boas-vindas aqui,
Vocês vão entender já por que tem essa função e tem uma de cálculos. Então, se eu quiser usar meu módulo matemático, faço o seguinte. Eu vou fazer o seguinte. Eu importei matemático lá dentro, beleza? Agora eu vou fazer assim, ó, matemático, ponto, e eu chamo a minha função, cálculos. Essa função cálculos, ela pede para que a gente passe três valores, 3 parâmetros, x, y e uma ação. Quem são esses caras aqui? Esses caras são o que eu vou recuperar do usuário. Então, o usuário vai escrever para mim, eu vou recuperar esses valores e chamar a função de cálculos lá do meu módulo matemático. Beleza? Eu tenho essa função de chamar o módulo, isso aqui funciona. E eu tenho também uma outra função que eu posso fazer o seguinte, eu tenho um módulo matemático, mas eu quero chamar uma função e dar um apelido para ela, que é um alias, né, que a gente fala. Então eu falo do módulo matemático, então from matemático, né, que é o meu módulo. Veja que quando eu instancio ele aqui no meu módulo main, eu não passo ponto .py, eu não passo ponto .py, não precisa disso, ele dá erro, tá vendo? Eu passo somente ele. E por que eu passo somente matemático? Porque os dois estão no mesmo nível de diretório. Se eu tivesse um outro diretório, que tivesse ele, por exemplo, se eu tivesse um diretório aqui chamado assim, ó, funções, e aí eu vim aqui, ó, matemático, eu passaria, tipo, o caminho explícito dele, tá? Mas como os dois estão no mesmo nível de diretório, estão na mesma pasta, eu não preciso passar, eu só chamo o nome dele direto. Então, se eu chamar aqui, ó, de matemático, importa cálculos e dá um apelido aí, vai, calc. Vou poder usar. Eu simplesmente pegaria aqui, eu faria calc, igualzinho tá o matemático ali, e eu passaria as mesmas ações para ele. Ó, então, das duas formas funcionam. Vamos testar primeiro da primeira forma, beleza? Eu vou testar aqui para vocês e antes eu vou só comentar aqui, porque isso aqui eu vou explicar depois, beleza? Então vamos lá, eu vou chamar meu módulo, então eu estou importando matemático inteiro e estou chamando a função de cálculos, beleza? Vamos rodar ele aqui. Deixa eu abrir o terminal aqui, peraí. Terminal. Beleza. Vou rodar ele aqui agora. Então vou rodar o meu main. Então eu tenho um Python instalado na minha máquina, tá pessoal? Tem um Python instalado certinho e tal. E eu estou chamando o arquivo main.py, que é esse módulo aqui. Beleza? Eu vou chamar ele, ele vai pedir para eu digitar os valores ali, né? Tá carregando aí. Então vamos lá, digite o primeiro valor, 10. Segundo, vai, 2. E agora eu vou pedir uma ação. A ação que eu vou fazer vai ser, deixa eu ver, adição, vai. Adição, 1. E ele vai falar para mim que a soma de 10 mais 2 é igual a 12. Veja que ele rodou aqui, ele chamou a função cálculos que está no meu módulo matemático. Então ele chamou esse cara aqui e rodou. Beleza? Ele chamou essa função. Esse foi o primeiro import que a gente fez. Vamos testar o segundo, só para a gente ver que está funcionando. E agora, no segundo, a gente não chama mais como cálculos. A gente deu um apelido para ele. Então, a gente chama como calc. Beleza? Calc, ação. Ele vai receber todos os parâmetros mesmo. Então, de matemático, do meu módulo matemático, eu importo a função cálculos. Novamente. Depois eu vou fazer um vídeo sobre funções para vocês, para que a gente possa ficar bem claro isso. Não se preocupa com função agora, tá bom? Então vou rodar o meu main aqui. Vamos lá. Vamos lá, digita o primeiro valor, 3. Digita o segundo, sei lá. Sei lá, meu Deus, 2. Eu vou fazer uma subtração. Então ele vai falar 3 menos 2 é igual a 1. Beleza? Top. Isso daí seria a questão dos módulos. É assim que a gente trabalha com módulo. A gente cria de um lado, importa para o outro lado e assim funcionam as coisas. Agora, vamos para o segundo ponto do vídeo. A segunda parte é aquela condição if name igual a main. Cara, o que isso quer dizer? Eu já me deparei muito com isso, tá? E eu ficava me perguntando por que usa isso? Por que as pessoas utilizam esse cara aqui? Vamos lá, eu vou explicar para vocês. Por isso que foi bom explicar módulos antes, porque assim, quando o módulo roda quando a gente chama o arquivo principal no terminal sem ser importado, o nome desse arquivo ele vai virar main.
Name é uma variável do Python, variável built-in do Python, tá? Ele vai receber esse valor main quando a gente roda o próprio módulo. Por exemplo, eu vou rodar matemático agora e vocês vão ver que o nome da minha variável vai ser main, tá? E eu vou chamar uma função aqui de boas-vindas. Não vou nem chamar a função de boas-vindas, tá? Vou deixar a função para lá. Eu vou só rodar ele aqui, ó, e vou dar um print na minha variável name. Essa variável já é explícita do Python. Todo arquivo que você cria, ele já vai alimentar essa variável para você, tá bom? Então eu vou rodar essa variável name para a gente poder entender o que vem nessa variável, tá? Vocês vão ver como que ele funciona. Então, vou rodar matemático aqui. Ele rodar, acho que tá dando para ver legal aí, né? Beleza. Ó, veja que o nome da minha variável name é main, tá? Então, quando eu rodo o módulo em si, eu estou rodando esse cara. Agora, olha só. O que eu vou fazer? Eu vou habilitar essa função, tá? Essa função de boas-vindas aqui. O que acontece? Ela só dá um print pra gente. Print é uma função Python built, que ela serve para imprimir alguma coisa na tela, beleza? Ela vai mostrar pra gente no terminal o que está acontecendo. Então, o que acontece? Aqui, eu estou criando uma função de boas-vindas e estou dando um print para ela, beleza? E estou chamando ela aqui no meu arquivo matemático, tá bom? Veja que eu salvei, mas eu vou rodar o meu arquivo, main, não vou rodar o matemático, tá bom? Vamos lá para o main. Estou rodando aqui meu arquivo main, ele vai pedir as instruções para a gente poder funcionar o código. Vamos lá. Ó, antes de eu definir o valor, veja o que apareceu aqui, ó. Bem-vindo ao canal Codando Juntos. Mas, ué, eu não chamei essa função. Eu estou chamando a função calc, eu não estou chamando a função de bem-vindo. Eu não estou chamando boas-vindas aqui. Mas ele chamou por quê? Porque ele leu esse arquivo matemático e nesse arquivo matemático está explicitamente chamando esse cara. Então, quando ele chama esse cara direto, se outro módulo importar um módulo matemático para dentro, ele vai respeitar essa ação. Ele vai chamar esse cara. E aí, o que a gente faz para que a gente possa contornar isso? Eu poderia simplesmente apagar esse cara, não chamar ele em nenhum momento. Mas se a gente for olhar para um código grande, a gente vai entender que, cara, e se eu quiser testar alguma função específica? E se eu quiser rodar só, por exemplo, aqui, eu tenho cálculos e eu tenho o bem-vindo. Se eu quiser rodar só o bem-vindo, quando eu executar esse arquivo, como que eu testo isso? Simples. Aí que entra a nossa condição de if name igual a main. Então a gente verifica, realmente, ela é para isso. Então realmente, eu verifico se o meu name é igual a main, por quê? Se o meu name for igual a main, é porque eu estou rodando um arquivo matemático. Você vai ver lá você vai ver aqui no main, quando eu for rodar lá, e esse nome matemático, ele não vai ser mais main quando eu importar ele para cá. Ele vai ser o nome da minha função. Então o que eu faço? Eu faço uma verificação. Se o meu name for igual a main, eu vou imprimir boas-vindas. Beleza? Isso é uma verificação simples, tá bom? Então eu vou deixar esse cara aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Aqui eu vou chamar novamente a função. Eu vou chamar novamente a função de cálculo. E a gente vai... Deixa eu só parar essa aqui. Beleza? Eu vou chamar novamente a função de main. E a gente vai ver que não vai aparecer mais a função de boas-vindas. Porque agora eu estou fazendo uma verificação. E meu name nesse momento... Meu name de cálculo nesse momento não é mais main. O nome dele agora vai ser o nome da minha função. Você vai ver. Ó, vamos lá. Eu vou imprimir aqui e no final ele vai mostrar para a gente qual que é o valor agora que está vindo do nosso matemático. Qual o valor de name do nosso matemático aqui no meu módulo de main. Vamos ver? Então eu vou imprimir o main aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Galera, meio confuso assim, mas eu espero que esteja ficando claro aí. Vamos lá, vou pegar 10. Eu vou colocar um valor 2. E eu vou usar uma função de divisão. É só para vocês verem que está funcionando. Então, 10. Agora, ó, não vamos nos apegar nisso aqui, beleza, que a gente já testou, já viu que funcionou. Olha o nome que ele me trouxe na variável name. Cálculos. E por que ele não imprimiu mais o bem-vindo? Bem-vindo ao canal Codando Juntos. Porque cálculos é diferente de main. Cálculos não é main. Entendeu?
Então, tipo assim, quando a gente quer testar alguma coisa no nosso código, a gente usa essa condição. Ah, eu quero que essa coisa só rode dentro do meu módulo principal, só do meu módulo que eu estou construindo aqui. Então, eu verifico isso. Agora, eu vou rodar o main, eu vou rodar o matemático, na verdade, e vocês vão ver que ele vai imprimir. Porque name, nesse momento em que estou rodando matemático, é main. Beleza? Eu vou rodar ele aqui. Vamos rodar o matemático. Vocês vão ver que ele só vai imprimir boas-vindas. Bem-vindo ao canal Codando Juntos. É isso. Simples assim. A gente utiliza esse cara para testes. Vamos colocar assim, vai, testes locais que eu quero fazer, ou ocultar uma função que eu não quero que chegue, que não quero que seja executada automaticamente quando eu importar meu módulo para dentro do meu outro módulo Python. Então seria basicamente nesses momentos que a gente utilizaria. Beleza? Agora, galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar esse código aqui para vocês pegarem aí, para vocês poderem usar. E tem um desafio aí para vocês. Desafio bem de boa. Eu preciso que vocês incluam no nosso cálculos, se você quiser, a função de módulo, a função de resto da divisão, né? Tipo, quando você divide 2 por 2, qual que é o resto dessa divisão? 0. Então, eu preciso que essa função seja incluída aqui também, incluída, para que a gente possa fazer esse teste. Beleza? Vou deixar como desafio aí, quem quiser fazer e depois dar um feedback, de boa. E se você gostou desse vídeo, deixa o like aí, me ajuda, compartilha. Eu vou fazer um vídeo por semana, tá bom? Obrigado, esse foi o vídeo de hoje. Valeu!